Gente, tema da aula de hoje é agentes biológicos, né? Agentes biológicos é um tema que eu gosto muito de tratar, justamente porque eu oriento os meus alunos que quando a gente tem, né, a partir da profissiografia da pessoa, a partir do PPP da pessoa, o registro, né, da exposição a agentes biológicos, isso é muito importante e muito bom para o advogado previdenciarista. Por quê? Porque a gente tem realmente, né, no âmbito aí da jurisprudência, o reconhecimento dessas atividades como especial, sem maiores intercorrências. Só que, né, tem dois pontos importantes que a gente precisa saber muito, né, na noite de hoje. O primeiro deles está relacionado ao tema 1090, que está nos acompanhando, né? Então a gente vai conversando sobre aposentadoria especial, tempo especial e o tema 1090 do STJ, muito recente. Ele vai nos acompanhar, né? Por quê? Porque as suas orientações são realmente bem perspicazes ali em relação ao uso do EPI, a gente vai falar sobre isso. E também porque se vocês acompanham as minhas redes sociais, ontem nós tivemos uma decisão, gente, da quinta turma do TRF da quarta região. Aliás, ontem não, né? Foi publicado no próprio site do TRF da quarta região uma decisão muito bacana, muito boa sobre agentes biológicos na limpeza de sanitários. Então, se você já está, né, acompanhando as nossas aulas todas as noites, todas as quartas-feiras, né, ou então acompanhando em casa todos os episódios, um a um, você já me viu falar, né, dos agentes químicos, e quando eu falei de agentes químicos, eu falei dos produtos domissanitários, né? Eu tenho dificuldade de falar esse termo, vocês já perceberam. Gente, são agentes químicos, né? Que são de uso comum, né? As pessoas utilizam aí na limpeza das suas residências e tudo mais. E eu falei a vocês que as decisões sobre os agentes químicos domissanitários, ou domissanitários, né? Esses tipos de agentes químicos não levam ao reconhecimento do tempo especial, porque o tribunal entende que são produtos utilizados no dia a dia, né, pelas pessoas e tudo mais. Em razão disso, a gente não reconhece tempo especial pela exposição a esses agentes químicos. Aí, o que que eu fiz? Eu dei a aula para vocês, apresentei essa fundamentação. Né? E também trouxe um arquivo com diversos julgados do tribunal falando que a gente não reconhece tempo especial por conta da natureza desses produtos químicos que estão presentes no dia a dia das limpezas das residências, né? Aí quando eu recebi aquela decisão que eu estou tratando com vocês, né, sobre agentes biológicos na limpeza, né? Eu falei, nossa, mas eu vou dar uma olhada naquela jurisprudência que eu entreguei aos alunos sobre agentes químicos, né, domissanitários, que são utilizados na limpeza, né? E eu vou ver se fala alguma coisa sobre agentes biológicos. Aí eu fui lá na jurisprudência que eu repassei para vocês, na lista, nos documentos que estão junto com as aulas, com a aula, né, de agentes químicos. Esse texto está lá no Hotmart, na nossa plataforma. É um documento PDF com várias decisões, né, sobre esse tema, na aula de agentes químicos. Aí eu fui lá olhar e percebi que quando o tribunal se refere aos agentes biológicos, né, também diz que não é possível, em razão das características da atividade de limpeza de sanitários, de limpeza de banheiros públicos, né? Não é possível, em razão disso, reconhecer a especialidade. Por quê? Porque esses agentes biológicos, né, não seriam suficientes para uma contaminação, algo nesse sentido. Então, recapitulando, toda aquela jurisprudência que eu trouxe para vocês para exemplificar que nós não vamos admitir como agentes químicos nocivos aqueles da limpeza do dia a dia, todos aqueles entendimentos também se referem aos agentes biológicos presentes na limpeza, quando vai limpar banheiro, especificamente, dizendo que não é suficiente para reconhecer tempo especial. E aí, qual foi a decisão que a gente publicou ontem no nosso Instagram, né? Que nós tivemos uma decisão do TRF da quarta que traz justamente uma superação desse entendimento
e que fala no corpo da decisão que, embora, né, se saiba que o entendimento padrão no TRF é de que a gente não aceita tempo especial por exposição a agentes biológicos na limpeza de banheiros, embora essa seja a orientação majoritária na jurisprudência, né? Nesse caso concreto que eu vou apresentar para vocês essa noite, foi possível reconhecer tempo especial por exposição a agentes biológicos na limpeza de banheiros e a construção desse entendimento é muito boa no relatório de julgamento dessa apelação. Então eu quero que vocês tenham acesso a esse conteúdo e coincidiu porque eu já tinha me programado para falar de agentes biológicos na noite de hoje, né? Acabou coincidindo de essa decisão, né, vir à tona justamente ontem. Eu falei, meu Deus, é por isso que eu tô gostando tanto de fazer esse curso ao vivo toda quarta-feira, porque não tem como ser mais atualizado do que isso, né? Não tem como eu trazer informações aí mais atualizadas do que essas para vocês. E eu fico muito contente por isso. Gente, então, a partir desse momento, né, eu vou compartilhar com vocês, tá? O nosso conteúdo, para que vocês então acompanhem o que eu preparei. Estou com um pouco de dificuldade aqui, mas vai dar certo. Para compartilhar a tela, né? Aí vai dar certo, pessoal. Já está compartilhando aqui com vocês, né? A tela. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Tá tudo certo. Aí, gente, para que vocês então acompanhem a análise dos agentes biológicos, certo? Vamos estudar esse conteúdo. Então, gente, começando do começo, né? A exposição a agentes biológicos, ela é considerada especial com base nos itens 1.2, 1.3.2 do decreto de 64, 1.3.4 do decreto de 79, também com disposição no decreto de 97 e ainda no decreto 3048 de 99. Tendo este último previsto expressamente o que, pessoal? Que são consideradas especiais, né? As atividades com exposição a micro-organismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e também suas toxinas, né? Sempre que esses micro-organismos forem encontrados aonde, gente? Nos trabalhos em estabelecimentos de saúde, em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, né? Trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos. Então veja que fala em trabalho com animais infectados para o tratamento deles, né? Cuidado com essa informação, vai ser importante sobre algo que eu vou falar mais adiante. Trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomohistologia, trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados, trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto, né? Esvaziamento de biodigestores, coleta e industrialização do lixo. Isso é o que está no decreto 3048. Mas, gente, o que aconteceu, né? Nós tivemos o julgamento do tema 205, óbvio que tinha que ter um tema, né? Sempre tem um tema. Tema 205 de 2020, quando a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, avaliou a possibilidade de enquadramento da atividade como especial por exposição a agentes biológicos, né? Nos casos dos serviços prestados não serem aqueles descritos no decreto, aqueles que a gente leu. Então, ao fim e ao cabo, a TNU passou a analisar se é possível, né? Ampliar o rol de atividades com exposição a agentes biológicos para reconhecer tempo especial. E qual foi o julgamento, o resultado do julgamento e a fixação da tese, né, nesse tema da TNU? Olha só.
Para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos, não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos decretos de regência, né? Sendo o referido rol meramente exemplificativo, pessoal. Entretanto, porém, todavia, né, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a micro-organismos ou parasitas infecto-contagiosos, ou ainda suas toxinas, né? Em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, né? Devendo ainda ser avaliado de acordo com a profissiografia, olha a importância da profissiografia, né? Se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da própria prestação do serviço, independentemente de um tempo mínimo de exposição durante a jornada, né? Então a TNU decide favoravelmente para dizer, ainda que a atividade não esteja prevista no rol do decreto 3048, a gente pode reconhecer tempo especial para agentes biológicos, né? Desde que se comprove o risco concreto de contágio, né? Em razão da profissiografia e do próprio ambiente de trabalho. É isso, em resumo, que decide a TNU, né? E aí a gente tem os nossos entendimentos majoritários no tribunal da desnecessidade da prova da permanência da exposição. Não é necessário, gente, que a exposição ao risco biológico aconteça durante toda a jornada de trabalho, né? Justamente porque basta que haja o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador, satisfazendo assim os conceitos de habitualidade e permanência analisados aí à luz das particularidades do labor desempenhado. Essa é uma exceção, portanto, à regra de que para ser reconhecida a especialidade do labor é necessária a prova da permanência da exposição nos períodos posteriores a 28/4/95, né? Mas cuidado, não pode ser uma exposição meramente eventual, né? Tem que ser uma exposição íncita ao exercício da atividade daquela pessoa, tá? Tem que ter esse cuidado que a resposta disso vai estar na profissiografia, né? Então, aqui a jurisprudência admite-se, pois, o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob exposição a agentes biológicos, né? A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo especial diante do risco de contágio sempre presente, né? Com essa decisão aí de 2019. Agora, em relação ao uso do EPI, né? Vamos falar de tema 1090 outra vez, tá? Em relação ao uso do EPI, tratando-se de agentes biológicos, né? Eventuais EPIs utilizados pelo trabalhador podem atenuar, mas não elidem a agressão desses agentes nocivos. Ademais, a exposição a agentes biológicos configura situação em que é dispensada a produção da prova da eficácia do EPI, pois mesmo que o PPP indique a adoção de EPI eficaz, essa informação deverá ser desconsiderada e o tempo considerado como especial, independentemente da produção da prova da falta de eficácia, né? Nesse sentido, é que nós temos o incidente de resolução de demandas repetitivas número 15, né, do TRF da quarta, juntado aos autos lá em 2017, que entende que o uso de EPI, né, é irrelevante para agentes biológicos, né? Além disso, essas questões, né, de uso de EPI eficaz, delimitadas no julgamento do tema 1090, não afastam os fundamentos decididos nesse IRDR 15, na medida em que, no caso, fica verificada a exposição a agentes biológicos. Trata-se, portanto, de uma hipótese excepcional, ressalvada no próprio julgamento do STJ do tema 1090, que é o item 1 da tese, né? E não descaracteriza o tempo especial. Gente, falei super rápido sobre isso, né? Mas eu quero voltar aqui para explicar melhor a todos vocês como que funciona essa questão do tema 1090 e do IRDR 15. Gente, olha só.
Eu já disse isso para vocês em outras aulas, mas eu quero reforçar. O tema 1090 do STJ vem e define muito claramente o seguinte, né? Quando houver indicação de uso de EPI eficaz lá no PPP, existe então prova de que havia EPI elidindo a nocividade do agente. O ônus de fazer prova em sentido contrário é sempre da parte autora, do segurado, né? Isso que ficou definido no tema 1090. Mas o tema 1090, lá no item 1 da tese, né, deixa muito claro que não foi apreciada essa questão em razão, né, de agentes nocivos cujo uso de EPI é irrelevante. Então, né, o entendimento majoritário hoje no TRF da quarta, inclusive em reclamações em juízos de retratação, é de que o advento do tema 1090, né, não encerra os efeitos, inclusive vinculantes, do julgamento do IRDR 15 no âmbito do TRF da quarta região. E o IRDR 15 no âmbito do TRF da quarta região estabelece que o uso de EPI é irrelevante para agentes biológicos, certo? Então, considerando que o tema 1090 não revogou o IRDR 15 do TRF da quarta, nós vamos dizer que para agentes biológicos, o uso de EPI é irrelevante. Então, a gente tem que fazer o distinguishing e não aplicar o tema 1090 especificamente nos casos de agentes biológicos. A própria tese do tema 1090 afasta essa aplicação lá no inciso 1, dizendo que nós não vamos considerar essa tese de que a mera indicação do uso de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade, quando o agente específico, né, nos traz, né, essa informação de que, por ser esse agente um agente biológico, um agente como o ruído, um agente cancerígeno, um agente para o qual o uso de EPI é irrelevante, né? Então a gente não aplica essa tese definida no tema 1090, mantendo a aplicação do IRDR número 15, tá? Então, para agentes biológicos, a gente mais uma vez não vai se preocupar com o uso ou não de EPI eficaz, aplicando-se exatamente o que eu coloquei na tela para vocês, que é o IRDR número 15, certo, pessoal?